O conhece-te a ti mesmo toma um sentido muito amplo, pois concebemos o autoconhecimento como a ciência da anatomia do espírito, ou seja, a ciência que estuda do que o espírito é composto, sua estrutura e forma física, da forma física até o âmago do ser. Ao mesmo tempo, autodescobrimento, em essência, é saber que além desse conhecimento inicial, imprescindível se faz compreender sua fisiologia, isto é, o funcionamento harmonioso desse multiverso e como mantê-lo em perfeito equilíbrio. Já o auto-amor é o resultado da compreensão em profundidade de sabermos o que é e para que serve e como funciona esse microcosmo que conduzimos e, ao mesmo tempo, saber consertá-lo. É conseguirmos utilizar todo esse manancial de forças vivas com lucidez e sabedoria, além disso, reorganizá-lo e mantê-lo em ascensão. A autorrealização acontece quando, além de tudo isso, colocamos esse multiverso a serviço de nossos semelhantes em todos os estágios e dimensões evolutivas da vida, iluminando e libertando consciências à luz dos exemplos dessa consciência desperta que somos ou nos tornamos. A autoiluminação ocorrerá quando compreendermos que tudo o que existe, todos os seres são filhos da mesma essência, o psiquismo divino. Assim, realizaremos a sublimação e a expansão desse conjunto harmonioso, arrastando conosco um número incontável de outros níveis conscienciais, como verdadeiros co-criadores divinos ou deuses, como sabia Jesus. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. O que nos falta, via de regra, na maioria das vezes, um pouquinho de boa vontade, o estudo, o discernimento e a aplicação desse conhecimento à luz do discernimento para poder criar uma nova realidade. Gratidão a vocês, telespectadores, internautas, César Ayala, que nos conduz até vocês, às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, nos ajuda na propagação dessa mensagem. Sabemos que o ensino universal dos espíritos, ele não tem rótulo, ele não tem cercas, ele não tem cerceamentos. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode recebê-lo. Porque os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um grande exército indo de um ponto a outro do universo, semeando a mensagem, a boa nova de Jesus, o Cristo de Deus. Hoje, como já ficou claro na leitura e como falamos no final do programa passado, do autoconhecimento à autoiluminação, já que no programa anterior falamos de individualização e individuação. Então, a soma de muitos formando uma unidade e a sublimação dessa unidade chamamos de individuação. Então, a aglutinação de muitos formando um todo, individualização. A sublimação desse todo, individuação. Agora, um pequeno caminho do autoconhecimento, de entender melhor esse todo, até a autoiluminação. Vamos com calma. Respira fundo.
No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Deus, a luz incriada, o Verbo Criador. E a expressão, a coagulação do Verbo, chamamos de psiquismo divino. E a fulguração desse psiquismo divino, o que emerge dele, o Espírito, o princípio inteligente do universo. Esse Espírito, princípio inteligente, é a mônada primordial, a mônada primeva, a mônada primeira. Ela vai unir-se em duas ou mais, ou eles vão se unir, espíritos, em dois ou mais. E o amor, substância, é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. E esse amor, a primeira tarefa, já que ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então, a fusão desses seres pequeninos individualizou o amor. E o processo de sublimação inicial, estou acrescentando mais um ponto no conto anterior, é o que nós chamamos a confecção do éter cósmico, que guarda a memória das experiências de todos os seres da criação. Na sequência, o amor se transmuta no fluido cósmico, o plasma do Criador, o alço do Criador, a força nervosa do Todo Sábio. Nesse fluido cósmico, vibram e vivem constelações e seres, corpos e almas, como peixes no oceano. Então, além de ele ser um oceano infindável, por exemplo, eu vou pegar uma porção desse fluido cósmico, usando a minha vontade, o meu pensamento, a mente, e vou criar com ele o perispírito, o veículo de expressão da mente. E por onde eu vou viajar manifestando neste perispírito? Pela estrutura do próprio fluido cósmico. Então, ao mesmo tempo que eu pego uma porção e crio um veículo, ele próprio vai ser a estrada para levar as informações, transportar o som pela estrutura do ar que ali está inserido e tudo mais. Entendido? Então, bem devagar outra vez. Com o amor, eu crio algo e manifesto-me com o mesmo amor por intermédio desse algo. Então, com o amor, eu vou pegar uma porção de fluido cósmico que é estruturado por espíritos, princípios inteligentes e vou criar uma realidade. Vou dar forma ao meu pensamento. Vou transmutá-lo em matéria mental para criar a bioenergia, para transformá-la em infracorpúsculos, para transmutá-los na união e ascensão nos elementos subatômicos sequentes até a formação dos átomos, moléculas, células e tudo aquilo que você já sabe. Então, saber do que eu sou constituído, eu sou um espírito, o reino de Deus em mim. É o ponto mais sublime que eu tenho na minha realidade como espírito. O espírito é o todo. O suprassumo desse todo é o reino interior. O reino das virtudes em mim. Fazendo parte desse todo, a mente é uma emanação dele. O perispírito é uma emanação ou emanação dela. O corpo físico é uma coagulação dele. Tudo isso é o espírito. No centro consciencial do espírito, a soma de todas as vivências. Aqui na periferia, em mais uma etapa
conquistando novos valores ou sublimando o que já tem, conquistando mais individualização e expansão. Sublimando, já estou aprimorando os valores que já possuo. Aqui na periferia está um ponto de autoconsciência pura, que sou eu, você, a alma encarnada, que é o centro da consciência individual. E essa consciência individual é composta de quê? De parte do inconsciente, parte do superconsciente, dessa essência do ser, formando o subconsciente. Se acalme, respira fundo. Então, parte do superconsciente, que é a lei que vai gerenciar, parte do inconsciente, que é o que eu quero aprimorar, vai formar um núcleo de trabalho, que é o subconsciente, que vai gerenciar parte da própria mente, do universo perispiritual e do universo biológico, os automatismos. E dentro desse eu individual ainda tem a mente, que é uma emanação, que é o laboratório de trabalho para aprimorar isto. Porque eu separei parte do que eu quero aprimorar, gerenciado pelo que já existe de potenciais inatos no espírito. Já está atuando com o que tem. Agora, a função da alma no consciente, que é o mundo mental, usando a sua inteligência, o seu poder imaginativo, a capacidade criativa, os pensamentos que ela forma ou que vêm da essência para auxiliá-la. Ela vai, com tudo que ela cria, pelo pensamento, inteligência, poder imaginativo, capacidade de qualificação por intermédio dos sentimentos, do que se cria, vai refletir. É como se a mente estivesse aqui, o subconsciente logo na frente. Tudo que pensamos atravessa esse subconsciente, perturbando ou sublimando. Então eu posso perturbar o meu comportamento com pensamentos em desalinho, sentimentos desgovernados, palavras em desequilíbrio. Ou posso mudar para melhor o meu comportamento. Está mais ou menos claro? Somos constituídos disto. Agora, a alma encarnada é o centro da consciência individual, que é a personalidade, que é parte do superconsciente, do inconsciente, formando o subconsciente. Ao mesmo tempo, o consciente, que é o mundo mental, gerenciando o corpo perispiritual, que gerencia o corpo biológico. Tudo isso é a anatomia do ser, tanto da essência quanto da periferia. Na essência, a soma de todas as vivências, melhor, no espírito, a soma de todas as vivências. Na essência, o reino de Deus, nele, o que há de mais sublime. Em torno, é como se ele, essa essência, fosse a gema do ovo. A clara do ovo, quando você fritou ali o ovo, ficou redondinho, é o inconsciente. Um setor dentro dessa clara pode estar mais próximo à gema, no meio ou na periferia, depende do cabedal do espírito e onde ele quer começar o seu trabalho. Quer começar mais próximo da essência, até a alma se qualificar para viajar um pouco para o centro ou para a periferia e arrebanhar esses retardatários. E nesse processo, espírito, soma de todas as vivências, quer sejam as mais aprimoradas nas gemas ou as menos na clara. Está desenvolvendo um novo trabalho. Ele, na essência, é constituído de Cristos, que governam essas virtudes. E os próprios Cristos são virtudes também. Síntese virtuosas. E, ao mesmo tempo,
Eles podem fracionar parte de si, que é o que acontece conosco. Nós somos um ponto de autoconsciência pura de um desses Cristos, que é o nosso guardião, o nosso mentor, ou o que chamamos de vontade, que gerencia a própria mente, criando a nossa realidade. E governando a própria mente, auxiliando-nos a gestar os pensamentos. Ou ele gesta e nos entrega, ou gestamos juntos com o nosso poder criador, como consciência una, trabalhando unidos em prol de uma causa em comum, já que pertencemos ao mesmo todo. Isso, em tese, anatomia. Um pouco agora da fisiologia. Se eu, a alma, quero, eu penso. Então eu posso transformar os elementos que antes foram princípios inteligentes, matéria elementar, ou fluido cósmico, ou amor substância, fluido universal, matéria mental, bioenergia, infracorpúsculos, demais elementos subatômicos, átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos, sistemas, corpo biológico, que vai sofrer transformações sucessivas até confundir-se ou transformar-se no corpo perispiritual, que vai sofrer transformações sucessivas e ele próprio é a alma evoluindo até transformar-se na alma e a sublimação dela confundir-se com o Cristo interior. Então, nesse processo. E agora, como alma, o meu corpo, todo ele é gerenciado pelos instintos. Mas ele todo pode transformar-se em instintos, depois em sensações, emoções, pensamentos, sentimento, inteligência intelectiva, inteligência emotiva, inteligência espiritual. Instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, inteligência intelectiva, inteligência emotiva, inteligência espiritual. Tudo isso está sobre a minha guarda, sobre o meu poder de atuação. Quando transforma-se de inteligência espiritual em virtude, eu entrego para o Cristo a minha oferta. É como se eu, a alma, fosse depositando na conta bancária do Cristo que deu origem à minha realidade. E quando acontece o desencarne, eu tenho lá o meu patrimônio, os meus talentos multiplicados. Está mais ou menos claro? Então, fisiologia é esse trabalho de convidar mais elementos. Quando eu penso, eu vou interagir com todas as minhas vivências, conforme já falamos, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Se eu estou interagindo com todas as minhas vivências, eu estou convidando-as à sublimação. Se eu estou interagindo com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos, eu estou trazendo mais ovelhas para o meu aprisco, expandindo o meu universo consciencial. A alma é semelhante a uma semente, que para nascer precisa morrer na forma e para sobreviver precisa integrar os nutrientes da terra, da água, do ar e da luz. Ou seja, ela está edificando um império a partir do convite de elementos outros que até então desconhecia. Então, está trazendo mais ovelhas para o aprisco do espírito, que é a função da alma. Ao mesmo tempo que ela ajuda na sublimação do conteúdo, ela ajuda na canalização de novos recursos para a expansão da consciência. A isso chamamos, então, até agora, anatomia e fisiologia. Você já estava esperando o processo da autocura? Então, agora, o que é que lhe perturba? Você tem medo de quê? O que te apavora?
o corpo está enfermo, e está enfermo porque você o conhece? Anatomia. Sabe como ele funciona? Fisiologia. No processo da cura eu posso perceber que duas coisas podem estar acontecendo. Carência de energias, o estritamente necessário para que ele sobreviva em harmonia, ou excesso. Por exemplo, se eu comer o necessário, o meu corpo vai gastar 40% do seu energismo só para processar o que nós chamamos de digestão. Eu comi, o estômago ficou 70% com alimento, 30% para ter o espaço para ele fazer o trabalho de digestão. E depois não sobrecarregar os intestinos, que vai ter os movimentos peristálticos e depois a absorção dos nutrientes, trazendo para a corrente sanguínea, para ir na direção do fígado, para passar por novos processamentos. E já falamos isso muitas vezes. Isso chamamos de anatomia, fisiologia, agora dependendo do que eu quero. Então, meu corpo está debilitado, então eu preciso canalizar recursos para a reconstrução de tecidos. Então, há tecidos lesados por carência de elementos ou por mau uso. Mas ele pode estar perturbado por excesso. Se for por excesso, o jejum intermitente pode solucionar. Então, durante as 6 horas de jejum, 12, 18 ou 24, hoje eu posso fazer 6 horas e suprimir o café da manhã, amanhã pode ser o almoço, depois pode ser a janta e assim por diante. Então, durante esse jejum, a carência dos nutrientes que já tem em excesso no corpo, o corpo busca nele próprio, nos depósitos de gordura, e quando não tiver mais esses depósitos, as organelas mais fortalecidas começam a nutrir-se das mais enfraquecidas, das doentinhas, das enfermas. E a isso chamamos desintoxicação. Essas organelas que normalmente nutriam-se daquilo que não necessitamos, dos açúcares e derivados de elementos que não condizem com a harmonia e a necessidade do contexto. E após esse jejum intermitente, essa reorganização, depois o necessário à manutenção da vida biológica. A isso chamamos autocura. Então, eu vou gerenciar o energismo. Então, eu trago novas energias para revitalizar o corpo, ou eu vou trabalhar sublimando o energismo que está no corpo para que se dê o processo de harmonia. Então, eu vou usar o pensamento já edificado, que nasceu nessa linha de ascensão, ou rogar, mediante um projeto de trabalho, um pensamento novo, que a consciência máter vai enviar. Conseguir o processo da autocura. Agora, eu vou ajudar os meus semelhantes a fazer o que eu fiz no meu universo, não é fazer por eles. A autorrealização é quando eu liberto o outro da dependência de outrem e não criando dependência da minha própria realidade. E a autoiluminação, para finalizarmos o nosso programa, quando eu não vejo diferença do meu universo consciencial até a periferia com qualquer elemento que existe na criação. Eu vou amar tudo e todos com o mesmo respeito, com o mesmo amor, com a mesma destinação, com a mesma dedicação. A solidariedade é eu colocar o meu universo a serviço do outro. A fraternidade é entender que eu e ele somos um. Tudo que eu faço para individualizar e expandir, sublimar, iluminar, eu estou refletindo a minha luz no contexto. Brilhe sua luz, disse-nos Jesus. Brilhe vossa luz diante dos homens.
Então, um elemento que está harmonioso, individuando-se, ele vai refletir esse contexto nos que estão na retaguarda. E no próximo programa, nós vamos falar, além desse processo de autoconhecimento, a autoiluminação, individualização e individuação, nós vamos relembrar do aprender a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em nós, para fazer esse ir e vir de individualizar, individuar e do processo de autoconhecimento à autoiluminação. E finalizando no próximo programa seguinte, o esforço bem direcionado. Então a nossa gratidão a vocês, internautas e telespectadores, a Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Relojoaria Sol, Cotidiano, Hotel Del Príncipe, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Portal do Espiritismo Andradina, TV e Rádio Webs Espaço Espírita, Santa Catarina e Frutal Minas Gerais, Canal Mais Brasil. Internautas e telespectadores, César Ayala, tudo e todos, Neuza Marques, Marcela Lemos, Marcela Lima, Alexandre Marques, Jussara e Fernando Rocha, Marlene Maciel, Mayra Souza, Rosa Sanches, tudo e todos, a Vilma Camargo e todos os demais que nos ajudam na propagação dessa mensagem. Gratidão eterna. Namastê.